Ok, então eu quero primeiramente agradecer já com a participação do Guto Monteablas, que é um grande parceiro, um grande amigo que eu fiz aí nesses anos de rádio. Ele é um dos grandes, um jovem talento aí do rádio esportivo, da reportagem esportiva, que está aí desenvolvendo seu trabalho em rádios webs. Então a gente vai falar bastante sobre esse meio das rádios web e também sobre jornalismo esportivo, né? Vou repercutir bastante com ele aquela entrevista que o Anderson Chene deu ao Cosme Rimoli no R7, e também a gente vai falar sobre o web rádio. Guto, bom dia, muito obrigado por atender a nosso convite. Primeiramente, bom dia para você, Rodney Brocanelli, aos amigos da Rádio Showtime, ao João, ao Flávio. Primeiro agradecer as palavras que você acabou de proferir sobre minha pessoa, gostei muito e digo que é recíproco, é verdadeiro, um prazer ter um parceiro tão grande de web rádio, de rádio como você ao meu lado, e vamos falar sobre o rádio esportivo, sobre o rádio web. Exatamente, o Guto tem desenvolvido aí um trabalho muito bacana à frente aí da web rádio Prêmio Esportes, uma rádio também da qual eu faço parte. E Guto, eu falei que você é uma revelação, né? Isso vai justamente contra, perdão, ao que o Anderson Chene disse naquela entrevista ao Cosme Rimoli, né, que infelizmente hoje não há renovação no rádio esportivo brasileiro. Então a minha pergunta é a seguinte: antes nós tínhamos as rádios do interior que forjavam e fomentavam talentos aí que acabavam indo para as grandes emissoras da capital. Você acha que esse papel das rádios do interior hoje está sendo substituído pelo rádio web? É difícil dizer, Rodney. A rigor, era para ser assim. Era para a Rádio Web estar fazendo esse trabalho da Rádio do Interior, que, como o Shane disse naquela entrevista, o Rádio do Interior está quase morrendo porque não existe mais aquela programação local. A Web Rádio, ela faz um trabalho muito parecido com o antigo trabalho do Rádio do Interior, só que, ao contrário do que acontecia antigamente, onde as grandes emissoras iam para o interior, viam a revelação, pegavam o repórter, o narrador e levavam para as grandes rádios, hoje em dia são poucas pessoas que saíram do web rádio e conseguiram espaço no rádio convencional. Exemplo que eu cito é o caso do Gomão Ribeiro, que saiu de web rádio e chegou à Rádio Capital por algum tempo. Então não existe essa busca dentro da web rádio ainda, porque a web rádio, como a gente sabe, é um meio que ainda está meio marginalizado dentro do jornalismo esportivo. Então ainda falta as grandes emissoras olharem com um pouco mais de carinho para o web rádio, porque gente boa tem demais no web rádio. Só que a gente conhece, teriam pelo menos mais uns 4, 5 narradores, uns 8, 9 repórteres, diversos comentaristas que poderiam sim ocupar espaço no dial convencional. Ainda não conseguiram, porque as grandes emissoras ainda não olham da forma certa para as web rádios. Você fala em marginalização e você também acabou de dizer que as emissoras não olham da forma certa para as web rádios. Existe algum motivo? É preguiça? É preconceito? Na tua opinião, por que isso acontece? Principalmente por preconceito, digamos assim. Não é bem um preconceito, mas é porque existem muitas web rádios que não fazem um trabalho tão sério, que não respeitam direitos de transmissão, que não se preocupam com a qualidade, com a interação com o ouvinte, e isso acaba prejudicando a imagem. Porque é muito fácil, como a gente sempre fala, é muito fácil você montar uma web rádio. Lógico, é difícil você conseguir chegar aos estádios, você colocar uma web rádio a longo prazo, mas montar uma web rádio qualquer um consegue tendo um notebook e um microfone de um headset. Então, com essa facilidade, a qualidade não é tão fácil, não é tão boa de se conseguir. Então, as grandes rádios, em vez de olharem para o meio de web rádio, acabam tomando a parte pelo todo. Eles falam, o trabalho da web rádio é ruim, porque eles olham mais para a maioria, que infelizmente ainda não respeita regras e qualidade. Vou fazer uma pergunta que até já fiz para o Ivan Bruno, que você deve conhecer, o pessoal, ele é responsável pelo site Painel da Web Rádio, que fala bastante sobre o meio das webs. Existe gente brincando de web rádio, né? Isso é um conceito com o qual você concorda? Concordo plenamente. Deixando até um grande abraço para o Ivan Bruno, um grande amigo, um grande parceiro.
É realmente isso. É muito fácil. Você brinca. Eu quero transmitir futebol deitado na minha cama com o computador ligado. Eu transmito. Eu consigo isso e às vezes eu não gasto nada para isso, porque existem formas de você transmitir sem gastar nenhum tostão, sem gastar nenhum centavo. Então, é muito fácil. Você brinca lá. Eu quero um dia ser narrador, mas você não se preocupa com treino, você não faz cursos, você não se prepara. É isso que está faltando essa seriedade, porque enquanto pessoal, muita gente, eu não digo todos, tem muitas web rádios sérias, além, eu não vou citar nem a Premium até por prática, mas tem Show de Bola, tem a Rádio PP, tem a Rede Nacional de Notícias, tem diversas rádios que buscam fazer um trabalho sério, a Rede Contínua, mas essas ainda são minoria, porque existem, a cada uma web rádio que vai e faz um trabalho sério, existem 10 que fazem trabalho que não busca qualidade, rigor técnico, não buscam segmento de regras. É isso. Alô? Alô, Rodney? Oi, estou te ouvindo. Então, Guto, é o seguinte, só então para seguir a entrevista. Existem também as rádios que são ligadas a clubes de futebol. Então, essas rádios são emissoras que transmitem os jogos de determinados clubes. A Web Rádio Verdão, a Web Rádio Lusa, você até teve uma passagem por lá, a Web Rádio do Corinthians. Essas rádios, elas já têm um público fiel e cativo devido à linguagem delas, que é direcionada justamente para o torcedor e fala aquilo que o torcedor quer ouvir, pelo menos a grande maioria. Você acha que de repente esse é um tipo de web rádio que vai ter sucesso no futuro, as rádios customizadas? Olha, eu acho que as de clube não vão atingir muito mais do que já atingiram. Porque pode, lógico, acontecer as mudanças nos profissionais dentro da rádio, mas a linguagem não vai mudar muito. E o torcedor que já foi cativado pela linguagem do clube, aquele portuguesa, que hoje ouve a Web Rádio Lusa, é o mesmo que vai ouvir daqui a 10 anos. Dificilmente vai ter um novo torcedor, porque é aquele público que já é cativo, como você bem disse, aquele público que já segue a rádio. Então, difícil prever um crescimento maior nas de clube. Mas, pensando no segmento, pensando assim, rádios que transmitam determinado esporte ou determinado tema, como a gente sabe que já foi feito no vôlei, no basquete, eu acho que pode ser sim o futuro do web rádio. Buscar diferenciar, fazer o que o rádio não faz. Porque hoje em dia você não pega a rádio convencional transmitindo Superliga de vôlei. Você não pega mais rádio que transmita a NBB. Existem algumas na realidade de NBB em São José dos Campos, existe também a rádio de Brasília, do Renner Lopes, mas são raras. Então, talvez para o web rádio o caminho seja buscar o diferencial, buscar o que ninguém ainda faz, para buscar o crescimento e aí, quem sabe, acabar com essa imagem mais marginalizada, acabar com essa imagem mais de brincadeira, para virar uma coisa mais séria. Ô Guto, você citou várias emissoras de rádio, né, que são as rádios sérias, Rede Nacional de Notícias, Show de Bola, a Premium Esportes também. Qual que é a principal dificuldade de, assim, você que convive, você que é uma pessoa que tem contato com várias emissoras, qual é a principal dificuldade de se fazer uma rádio web no Brasil hoje em dia? É a questão de colocar uma programação 24 horas, acesso logístico ao estádio, a questão de transmissão, linguagem, que tipo de dificuldade você enxerga aí no dia a dia? Para mim, a grande dificuldade que eu vejo hoje é talvez a falta de investimento, até pelo meio ser visto meio de forma marginalizada, como eu já disse, não existe um investimento. Então você não consegue, sem aí, como você disse, programação 24 horas, você dificilmente vai conseguir colocar, porque você não vai ter colocar profissionais trabalhando 24 horas, a parte técnica, a maioria das web rádios, mesmo as sérias, não tem um estúdio próprio, elas trabalham basicamente no estúdio. Então o estúdio acaba sendo escritório de negócio, acaba sendo o local de transmissão, às vezes programas são feitos a partir dali. Então, grande dificuldade é investimento. Enquanto não existir investimento, patrocinador, dificilmente o meio vai crescer mais do que já cresceu. Precisa que, além das rádios, como eu já falei, que
tem que começar a olhar para o web rádio, o mercado publicitário tem que olhar para o web rádio. A gente sabe que é difícil, porque como a entrevista do Chene falou com Cosme Rimoli, difícil já está investir no rádio. Imagina então no web rádio, que ainda tem todo esse preconceito no meio. Pois é, e você acha que de repente uma união de web rádios, as web rádios pelo menos mais sérias, você acha que isso pode tentar ajudar a vencer o preconceito com relação a todos esses sistemas que você está colocando? Eu acho que é fundamental que exista essa união. Já existe alguma movimentação, já existe uma liga de web rádios, principalmente as ligadas a clubes, que faz um trabalho parecido com isso, mas é preciso que exista essa união. E esse é um grande problema também, porque muitas rádios só pensam no trabalho delas. Elas tratam a web rádio de forma concorrencial. Antes de que exista um espaço sério para as web rádios, você não pode tratar como concorrência. Somos todos parceiros buscando o mesmo espaço. Esse é o grande problema. As lideranças de web rádio acham que o surgimento de uma nova web rádio vai ser concorrência. É difícil, Rodney, enxergar isso, porque o pessoal não tem que pensar hoje o web rádio numa grande audiência. Tem que pensar num trabalho que está sendo desenvolvido para daqui a 5, 6 anos, aí sim você vai pensar a audiência, porque daí vai ter investimento, vai ter visibilidade, vai ter toda a estrutura de uma rádio dentro da web. Enquanto não houver essa união e não se perceber que não existe concorrência e sim parceria, o meio não vai evoluir da forma correta. Pois é, e uma coisa que eu enxergo aí nas rádios convencionais, nas AMs que transmitem futebol, é que existe um respeito mútuo, né? Então, você vê o pessoal de Bandeirantes, Jovem Pan, Globo, essa galera toda se respeita, né? Inclusive aí as suas direções, mas isso é uma coisa que a gente não vê no meio rádio web, né? Seria uma questão de ego, talvez? Rodney, se você me permitir, e diga, João. Você também, Guto, nós aqui na Showtime investimos pesado em tudo aquilo que há de mais moderno. E uma coisa que nem as grandes rádios fazem é o seguinte: todos que estão conosco são devidamente registrados, fazem um horário de 4 horas, mas todos com registro em carteira. E nós temos talvez os equipamentos mais modernos que você possa imaginar. O nosso investimento aqui, Guto, foi pesadíssimo na Showtime. Não, isso é um diferencial incrível, por isso que é o que, se todas as webs fizessem isso, hoje com certeza não haveria essa marginalização. Eu parabenizo o trabalho que é feito na Showtime, porque é o caminho. Fazer um investimento, registrar funcionários, eu acho que tudo isso que vocês fizeram é o certo, mas infelizmente ainda é a exceção nesse meio. E todos aqui, Guto, têm DRT. Todos com DRT. Nós não temos nenhum tipo de problema. E é o que eu te disse, nós não ficamos com ninguém sem registro em carteira, pagamos inclusive acima do piso, o piso diz que é 5 horas ou 6 horas, os nossos comunicadores fazem 4 horas e de segunda a sexta. Então nós queremos uma rádio de primeira qualidade que com todos trabalhando absolutamente felizes, tranquilos e sem regime de escravidão. O único escravo aqui é o nosso operador, o Fufunha. Mas o certo é isso, vocês estão seguindo o caminho que eu imagino que até seja natural daqui a alguns anos nas webs. O problema é que hoje em dia tem muitas rádios mesmo que não fazem isso que vocês fazem. E essa é a grande pena, porque existe muita concorrência no mercado, muito espaço que não é aproveitado e as pessoas, por falta de espaço, acabam se sujeitando a determinadas situações. Então, como trabalhar de graça, esse regime de escravidão que você citou. Então, eu parabenizo porque é um diferencial, é uma coisa rara que deveria ser a regra, mas infelizmente ainda não é. A gente luta no meio de web rádio para que isso vire uma regra, para que isso vire o principal daqui para frente. Quando eu digo falta de investimento no rádio, é principalmente por parte de patrocinadores, porque a gente mesmo na Prêmio, a gente fez um investimento de equipamento, todo o investimento inicial existe. O problema é mais o investimento para
manutenção, seria o que viria a partir de patrocinadores. Esse é o investimento que eu vejo que falta ainda no rádio, no web rádio. Mas tenha certeza. Só fazer um comentário, a gente está falando de um universo de rádios de futebol. Então, é claro que dentro dos rádios web existem vários outros segmentos. As rádios web jornalísticas, da qual faz parte a Showtime, as rádios web musicais, que tem aí várias emissoras aí com programação ao vivo, locutores, justamente dentro dessa filosofia que o João falou, de pagar direitinho o DRT e todas as questões legais em ordem. Então, o meio rádio web é muito amplo. Então, o que a gente está falando aqui de uma segmentação que são as rádios web esportivas, e eu acredito até que o futuro do jornalismo esportivo, da narração esportiva está no rádio web. Então, justamente é por isso que a gente está aqui falando bastante sobre esse setor aí nas últimas semanas. Então a gente está fazendo o link aí do passado ou do presente com o futuro, que é a questão das rádios web. Olha, mas eu acho o seguinte, eu não sei a opinião do Guto e nem a sua, Rodney, mas eu acho que o futuro se encontra hoje nas rádios web, porque a grande diferença é a seguinte, eu não sei qual é a vantagem, inclusive, mesmo das rádios, e gostaria de ouvir vocês dois, a respeito de transformar as AMs em FMs, porque eu tive uma informação de um amigo meu, o Dr. Paulo Januário, diretor jurídico da Anatel, que o alcance vai ser pequeno, não vai ser aquilo que estão pensando não, viu, Guto? A grande vitória nessa transição do AM/FM vai ser com relação à qualidade. Porque hoje em dia ouvir a rádio AM no Brasil é muito sofrível. Antigamente aquele sonzinho, aquele chiado que tinha no rádio AM, que era até aquela coisa um pouco romântica de ouvir futebol com aquele chiadinho do AM, começou a ficar muito forte, começou a atrapalhar mais do que ajudar o ouvinte. Então essa vai ser a grande vitória, vai ser uma qualidade maior. Mas eu também ouvi que o alcance vai ser muito pequeno. E aí que parte o que você falou sobre o web rádio ser o futuro. Porque toda rádio convencional já tem player no seu site, já trabalha com os aplicativos de celular. Por quê? Porque eles sabem que não vai, o rádio, como rádio propriamente dito, não vai conseguir os resultados que eles esperam. Então eles começam a trabalhar já com a frente de web também. Ok. Então vamos seguir aqui com a entrevista. Eu queria falar, eu estava falando anteriormente, né, que você sobre a questão de ego, né? Então eu falava que existe um bom relacionamento entre emissoras de rádio, Dial, então a Bandeirantes, Globo, Jovem Pan, existe a concorrência, mas com respeito. Mas o que a gente percebe nesse meio das rádios web, especialmente esportivas, é que existe muito ego, né? Você concorda com essa afirmativa? Só fazendo um adendo ainda no tema que vocês estavam falando agora, outra coisa que vai ajudar muito as rádios que têm sinal pela internet vai ser quando existir Wi-Fi na cidade, porque é um projeto que, por exemplo, aqui em São Paulo avança, já existem diversos pontos de metrô, regiões centrais que tem Wi-Fi liberado dentro até de ônibus, está começando aqui em São Paulo. Quando o Wi-Fi for mais forte dentro da cidade, isso vai ajudar muito a qualidade das web rádios. Falando agora sobre o ego, existe muito ego no meio de web rádio. O pessoal que está começando agora, às vezes com 15, 16 anos, que estão iniciando um trabalho, eles já acreditam que estão no mesmo nível os narradores de um José Silvério. Os repórteres já acham que são Vanderlei Nogueira, Luiz Carlos Quartarolo, e acham que não precisam aprender nada, acham que tem exatamente o mesmo espaço que as grandes emissoras. Não, vamos com calma, pessoal. Web rádio é o início, é o berço. Você ainda tem muito que aprender, todo mundo tem muito o que aprender. E esse ego atrapalha, porque esse ego que atrapalha e dificulta o que eu já disse, com relação ao tratamento entre web rádios. Uma web rádio não vai querer ajudar a outra por questão de ego também. Então é uma das coisas que tem que mudar sim no meio do web rádio, é a questão do ego, Robin.
Ô Guto, e queria que você falasse um pouquinho da sua carreira. Você também, a gente está falando bastante de rádio web, mas você também já passou por rádios dial, então eu queria que você contasse para o teu ouvinte um pouquinho aí da sua carreira também. Breve, mas já com bastante coisas, né? Bastante experiência já. Vamos nessa então. Comecei em 2008 para 2009 na Rádio Nova Difusora de Osasco, junto com a equipe Expressão da Bola, que era liderada pelo Marcelo Gomes Pato, Guga Mendonça, Maurício Capella, que hoje a gente falava sobre renovação. Hoje ele conseguiu espaço na 105, então ele consegue uma renovação no rádio, faz parte dessa renovação que começa no rádio. Ele que estava há um tempo afastado do meio de rádio, mas estava sempre trabalhando na Rede TV, também no Estadão. Então eu comecei em 2009 nessa equipe como produtor. Raramente entrava no ar, fazendo plantão principalmente, e fazendo comentários, e como você há de lembrar, imitando o Silvio Santos na época, né? Que a gente tinha no Expressão o presidente e o Silvio Santos. Foi assim que começou, como produtor e como imitador. Aí com a migração da equipe Expressão da Bola para o web rádio, aí eu comecei a ter mais espaço, tanto como plantonista, como âncora e como repórter na época que se transmitia vôlei. Eu comecei a ganhar esse espaço. E a partir dali, sempre foi crescendo. Foi para a Voz do Futebol, onde eu fiquei como repórter fixo, apresentador fixo. Depois a Rede Nacional de Notícias de Futebol Interior, onde eu fazia reportagem, comecei a narrar. Veio a Prêmio Esportes. Passei também por Rádio ABC, transmitindo a Copa Paulista pela equipe da Rede Nacional de Notícias, mais numa parceria mais direta com a Rádio ABC, fazendo jogos do São Bernardo principalmente. Então é uma carreira voltada ao web rádio, mas com passagens também pela difusora e pela Rádio ABC de Santo André. É interessante, né, que você falou dessa intersecção, né? Às vezes você participou de projetos de rádio dial, mas coligados com rádio web, né? Então o projeto da Rádio ABC era um projeto do qual a Rede Nacional de Notícias também tinha participação. Você acha que essa parceria entre web e rádio dial também pode vir a dar frutos aí no futuro? Eu acho que no primeiro momento, nessa próxima etapa, esse vai ser o principal acontecimento. As equipes de rádio web vão começar rádios do interior. Vão começar a pegar pequenas rádios que não estão transmitindo futebol e fazer parcerias. Até porque isso vai ajudar muito uma coisa que falta no web rádio: direito a ter um repórter dentro de campo. Hoje, o web rádio que vai a estádio não pode colocar repórter dentro de campo, apenas as rádios dial. Então, essas parcerias vão começar a surgir como uma forma de, digamos assim, driblar essa proibição. E, com o tempo, isso pode evoluir para mais parcerias, para equipes maiores, para depois voltar, como a gente já estava falando, a virar web, porque FM não vai ter o alcance esperado, o AM vai acabar. Então, é uma saída temporária para depois retornar ao meio web. Exatamente. Então, no futuro aí poderemos ter essa acomodação. Seguindo aqui com a entrevista, Guto, a qualidade dos jogos também, dos jogos de futebol, e nós temos acompanhado aí vários comentários, a gente sabe que essa qualidade deixa muito a desejar. A gente tem um quadro aí de que os principais craques, infelizmente, não estão aqui no Brasil, estão fora. Então temos aí Neymar, Oscar, Davi Luiz. Embora talvez o pessoal não concorde que o Davi Luiz seja craque, mas é um grande nome, mas chama a atenção, mas joga fora do país. E aqui no Brasil o futebol, com raríssimas exceções, é de baixa qualidade. Isso afugenta o público ou não? O público, independente da baixa qualidade, ele quer saber o que está acontecendo com o seu time, ele quer torcer pelo seu time, então por isso ele liga o rádio, assiste a televisão. O que você pode falar sobre isso? Olha, basicamente não só a qualidade, como a desorganização que a gente sabe que tem no futebol brasileiro. A falta de critério, a falta de respeito a, por exemplo, datas FIFA. Ontem a gente teve a convocação do técnico Dunga sem a presença de jogadores que atuam no Brasil, porque os clubes estavam reclamando que perdiam os jogadores durante o Campeonato Brasileiro. Porque aqui é o único país no mundo onde o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Nacional, não está durante as datas FIFA. Esse é um erro primordial. Ou seja, você tira espaço
de jogadores como o Ricardo Goulart, que estava sendo convocado, o Diego Tardelli, que fez 2 gols no último giro da seleção de amistosos, por causa de desorganização. E isso, junto com a qualidade, junto com o preço que às vezes você paga, principalmente por um ingresso, acaba afastando o torcedor dos estádios. E com relação à TV e rádio, ou o cara vai no estádio ou o cara vai ter lá, porque hoje você consegue assistir o jogo que você quiser do campeonato. Então, mesmo que seu time não esteja no horário da TV aberta, você vai lá, você paga, não sei exatamente o valor, mas um X, e consegue o campeonato inteiro, você assiste o jogo que você quiser do seu time. E isso vai dificultando a vida do rádio propriamente dito. Porque hoje, se você tem lá a fácil acesso à imagem do jogo, você não vai querer ouvir no rádio, tendo que toda aquela parte de imaginação que a gente cresceu, que a gente lembra sobre quando a gente era criança, que você ficava ouvindo a voz do narrador, no meu caso, José Silvério, o Nilson César, o Dirceu Maravilha, que a gente ouvia e imaginava o que estava acontecendo. Não, para quê? Hoje é muito mais fácil. Você liga a televisão, você está vendo o que está acontecendo. Hoje em dia, ouve rádio quem está se locomovendo e quem gosta muito. E, infelizmente, cada vez menos gente gosta do rádio, Roger. Guto Monteablas, eu quero agradecer pela tua participação, a tua disponibilidade nessa manhã de sexta-feira, para a gente falar bastante de rádio web. Eu espero que os ouvintes tenham curtido a entrevista e eu agradeço a você, e o convite está feito aí para você voltar mais vezes e a gente falar mais e mais sobre esse meio apaixonante que é o rádio, não só na web, mas também aí no dial também, Guto. Eu que agradeço o convite, Rodney Brocanelli, ao João, ao Flávio, a todos os amigos aí da Showtime. Um prazer. Eu quero parabenizar o trabalho da Showtime, que foi que eu já acompanho desde, principalmente, que você entrou aí no Rádio Amantes, fazendo a sua participação antes semanal, agora 2 vezes por semana. Então eu quero parabenizar essa informação que foi passada do investimento, da seriedade com que está sendo tratado o meio de web rádio pelo pessoal da Showtime. Parabenizar vocês e desejar muito sucesso. E, Rodney, estou sempre à disposição, você sabe, quando precisar, conta comigo. É isso aí, então. Eu queria que você anunciasse aí, quem quiser ouvir Guto Monteablas, de que forma pode fazer? Bom, a gente está pela Rádio Premium Esportes, www.rdpremiumesportes.com. Amanhã tem o jogo clássico entre Palmeiras e Corinthians, na narração de Roberto Andrade. Eu estou na reportagem pelo lado do Palmeiras, do qual eu sou setorista, Rodney. Um grande abraço. Outro abraço, Guto. A gente vai se falando aí.